Grávidas e puérperas sem comorbidades ainda aguardam a hora de se vacinar contra a Covid-19 aqui na capital. Papa Francisco fala sobre a violência na Terra Santa. E ainda, pesquisa revela variação de preços de serviços em clínicas e pet shops. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu a vacinação contra a Covid-19 para grávidas e mulheres que tiveram filhos recentemente, acima de 40 anos, mulheres acima dessa idade, sem comorbidades. E esse grupo começaria a ser vacinado na semana passada. A interrupção aconteceu porque o Ministério da Saúde investiga a morte de uma gestante do Rio de Janeiro após ter sido vacinada com o imunizante da AstraZeneca. Camila tem vivido o sonho da maternidade. Mesmo durante a pandemia, conseguiu registrar os momentos que todas as mães querem eternizar. Foi uma gravidez muito tranquila, eu tive o privilégio de poder parar minhas atividades e dedicar essa gestação, ficar em casa o máximo possível. Apesar de estar tudo bem, nos últimos dias ela teve uma frustração. Ia começar essa segunda fase que vacina grávida sem comorbidade, que é o meu caso. E aí, no dia, eles suspendem por causa daquela questão do caso que está sendo analisado ainda, mas suspenderam total, né, assim, para grávidas sem comorbidade. A vacina da AstraZeneca, que era usada pelo governo para a imunização de gestante contra a Covid, foi proibida para este público. Suspeita de ter causado trombose em 2 mulheres no Brasil. A trombose é quando a gente tem uma formação de coágulo dentro do vaso sanguíneo. A pessoa pode ter normalmente essa trombose em vários locais do corpo. O comum é que ela aconteça em membros inferiores, né? E aí a gente pode sentir, a pessoa pode sentir dor, normalmente dor é uma perna só, é uma dor local, uma dor que você sente a dor independente de estar movimentando ou não, e pode ter reação local, por exemplo, vermelhidão e edema nesse local. Ainda não há uma definição se as gestantes que receberam a primeira dose da vacina devem receber a segunda. O Ministério da Saúde determinou que apenas vacinas da Pfizer e Coronavac sejam aplicadas em gestantes. Esse efeito colateral grave, ele foi visto em vacinas que a gente chama vacinas de vetor, né? Que foi na vacina de Oxford e a gente viu algumas na Johnson & Johnson também, tá? Na Coronavac e na da Pfizer, a gente não viu esse efeito colateral ocorrer, tá? Então, por isso que elas estão ainda sendo usadas para as gestantes. Gestantes e puérperas que ainda não conseguiram a imunização precisam manter a calma e redobrar os cuidados. Eu fico pensando para quem não tem essa condição de se isolar, que precisa sair para trabalhar, pegar transporte público. Isso é muito importante, né? Vacinar o quanto antes essas mulheres, que são 2 vidas, né? Bom, e as grávidas e puérperas com comorbidades que tenham mais de 18 anos podem continuar se vacinando aqui em BH, mas é necessário preencher o cadastro no portal da Prefeitura. O apresentador Giovanni Rodrigues traz agora para a gente os destaques da programação da Rádio América M750. É com você, Giovanni. Bom dia. Olá, Síria, uma ótima terça-feira a todos, viu? Vamos começar aqui com os destaques aqui da Rádio América. Olha, no Manhã América de hoje, desta terça-feira, nós vamos falar o seguinte, olha, você sabe identificar os sintomas e as diferenças entre a gripe e Covid-19? No programa Manhã América desta terça, você vai conferir aí todos os detalhes, né, sobre esse assunto e também você vai poder tirar suas dúvidas, né, as principais dúvidas aí a esse respeito, tá bom? Eu estou te esperando a partir das 7h30 da manhã, aqui no Manhã América, aqui pela sua Rádio América, tá bom? Olha, e você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, é o 99412-2179, 319-9412-2179. O Tribuna Livre hoje começa às 11 horas da manhã, né? O Tribuna Livre vai falar o seguinte, né? Que destaca aí o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
O Tribuna Livre de hoje vai falar aí sobre esse assunto, né, que é tão importante, viu? A data é instituída por uma lei federal no ano de 2000 e uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Este e outros assuntos você acompanha a partir das 11 horas da manhã aqui no Tribuna Livre. Agora, falando de vida de hoje, vamos destacar o seguinte: o período de formação no SACEG, o Seminário Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, é sempre acompanhado de uma grande expectativa para a ordenação sacerdotal. Essa abordagem do quadro Vocações no Falando de Vida desta terça-feira. O convidado é o seminarista Wallace Augusto Santana Xavier. Você não pode perder, hoje a partir das 4h30 da tarde, com a jornalista Lina Freire. Hoje à noite, o Estação 750, nós vamos falar o seguinte: o Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida, da PUC Minas, retomou as missas, né, as missas presenciais. As celebrações ocorrem aos domingos, com capacidade total de até 60 pessoas no local. O Estação 750 de hoje traz as orientações para você participar desse momento de fé e espiritualidade. Não perca toda essa programação. Você acompanha na Rádio América M750 e também através do site, né, americabh.com.br, e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Muito obrigada mais uma vez, Giovanni, do estúdio da Rádio América M750, aqui para o nosso estúdio. André Cristiano já está por aqui. Bom dia. Bom dia, Cília. Bom dia a todos. Vamos começar falando da situação do coronavírus aqui na capital. Quais são os dados, hein? Atualizar os números, né? Os indicadores utilizados pela Prefeitura para manejar as estratégias do combate à Covid, 2 deles subiram. A taxa de transmissão, o RT, caiu, estava em 1,03 na sexta-feira, caiu para 1,02. Mas a ocupação de UTI subiu para 79,9, era de 79,2, e a ocupação de enfermarias, que estava em 56,9, passou para 57,7. Os metroviários de Belo Horizonte, eles anunciaram uma paralisação dos trabalhos na quinta-feira por 24 horas. Isso porque eles querem que os funcionários do metrô de Belo Horizonte sejam vacinados contra a Covid-19. Ontem eles se reuniram com o prefeito Alexandre Calil e também representantes do transporte coletivo de ônibus da capital para tentar um acordo. O Calil disse que nesse momento não tem como vacinar todos os trabalhadores, mas pediu que fosse apresentado para a prefeitura uma lista do número de pessoas que ainda não foram vacinadas, porque muitos trabalhadores já receberam a vacina ou por idade ou por comorbidade. O Calil pediu 30 dias para dar um retorno, tentar junto ao Ministério da Saúde a inclusão da categoria no Plano Nacional de Imunização, mas ainda não está descartada a paralisação. Então, na quinta-feira pode ser que o metrô e os ônibus de Belo Horizonte não funcionem. Vamos falar de meio ambiente e de saúde também, por que não, né? Tem um acordo aí prevendo o fim dos lixões aqui em Minas? Foi assinado ontem um acordo entre o governador de Minas, Romeu Zema, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. 100 milhões de reais serão destinados para o estado de Minas Gerais para se acabar com os lixões, né? Várias leis há mais de uma década já foram assinadas para acabar com o lixão a céu aberto. Em 2010 foi assinado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que previa que em 2014 acabariam os lixões a céu aberto, mas muitos municípios continuam ainda com esse tipo de lixão. Então, esses 100 milhões, eles serão utilizados num consórcio de municípios e esse dinheiro veio do IBAMA, referente a uma multa, são multas pagas pela Vale pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão. E aí há uma previsão de que até 2024 se acabem todos os lixões e sejam criadas usinas de resíduos sólidos para dar um melhor tratamento para os lixos residenciais e industriais. Boa notícia. Muito obrigada. Até amanhã, André. Até. A proteção das crianças contra a exploração sexual é um dever de todos os estados que devem identificar tanto os que traficam quanto os abusadores. Ao mesmo tempo, é mais necessário do que nunca denunciar e impedir tal exploração nas diversas esferas da sociedade: escolas, esportes, atividades recreativas e culturais, comunidades religiosas e também indivíduos. Essas foram as palavras do Papa Francisco ao receber em audiência membros de uma associação de proteção e defesa das crianças vítimas de abusos e também maus tratos.
E o Papa Francisco acompanha com preocupação as violências na Terra Santa nestes dias e apela para aqueles que têm papéis de responsabilidade a fim de fazer cessar fogo na região. Numerose persone sono rimaste ferite e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini. E questo è terribile, è inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini, che sarà difficile di rimarginare se non ci si apre subito il dialogo. Mi chiedo, e l'odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro? Pesquisa mostra variação nos preços de serviços prestados em clínicas e também pet shops aqui na capital. Um simples banho em um cão de pelo longo, por exemplo, pode variar até 125%. Vamos conferir então os principais pontos desta pesquisa. Nós temos aí várias diferenças de preço, muitas vezes em função da localização. A gente tem, por exemplo, vacinas com variações significativas de até 183%, como aconteceu na vacina antirrábica, que pode custar de R$ 30 até R$ 85. A vacina contra a giardia pode custar de R$ 50 a R$ 90, com uma variação de 80%, assim como a vacina da gripe canina, que pode ter uma variação de R$ 50 a R$ 90. Uma consulta clínica em um veterinário, por exemplo, pode custar de R$ 100 a R$ 185, com uma variação de 85%. Os banhos também têm variações bem significativas. Por exemplo, no caso de um banho de um cachorro com 10 a 15 quilos, o banho e a tosa, numa tesoura, por tesoura, custa de R$ 65 até R$ 140, com uma variação de 115%. Já o banho somente, nós temos aí variações bem significativas, chegando até 71%, como aconteceu nos cães maiores também. Somente o banho custando de R$ 35 até R$ 60, com a diferença de 71%. O impressionante é quando comparamos o preço médio de maio do ano passado com maio desse ano. Os preços dispararam. Nós temos aí aumentos de até 41%, como aconteceu no banho para um cachorro com pelo curto de 10 a 15 quilos, que custava em média R$ 42, passou agora para R$ 60. Esse aumento aí de mais de 40%. Assim também até o banho de gatos aumentou. O banho do gato, por exemplo, que custava em média R$ 46, passou para R$ 52, um aumento de 12,5%. A tosa também. A tosa, que era R$ 67,46 em média, passou para R$ 89, um aumento de 33% em um ano. E as vacinas também, como não poderia deixar de ser, tiveram aumentos. Nós tivemos aí a vacina contra gripe canina passando de R$ 64 para R$ 73, um aumento de 12,66%. A própria consulta clínica também, que era em torno de R$ 115, passou agora para R$ 130, um aumento de 12% também. Por isso que pesquisar é de muita importância. A pesquisa completa, realizada no período de 10 a 14 de maio, pode ser conferida lá no site mercadomineiro.com.br. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.